Obrigada, presidente. Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas, em especial o Daniel e o Barros, que fizeram boas falas agora de evolução no consenso de um projeto fundamental para o estado de São Paulo. Já falei na minha fala anterior, acompanho outros estados que tiveram projetos similares com resultados impressionantes na educação. Tenho certeza que a prioridade para a educação e de todos os deputados aqui dessa casa irá se traduzir num bom acordo para que a gente também possa avançar nesse tema. Agora eu quero usar a minha palavra para responder o encaminhamento colocado pela deputada Janaína sobre o projeto da primeira infância. Como já disse aqui hoje, como disse no Colégio de Líderes e como sempre fiz na minha atuação parlamentar desde que me tornei deputada, eu busco o consenso, busco a construção de pontos e o diálogo para melhorar o texto. O projeto Política Estadual pela Primeira Infância, inclusive, não coloquei para que ele fosse aprovado por Congresso de Comissões, por entender que seria muito importante ele tramitar conforme o rito legislativo em cada uma das comissões, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na Comissão de Direitos Humanos, conforme foi delegada para essa SGP, pela Comissão de Finanças, para que a gente possa sempre melhorar. No primeiro momento que recebeu a emenda de plenário, eu dialoguei com vários deputados aqui que apresentaram incômodos, fizemos alterações no texto. Nesse momento eu liguei para a deputada Janaína, que não pôde me atender, não me retornou, mas todos os outros que me atenderam, a gente fez alterações no texto, aprovamos o relatório com maior consenso, com o apoio do relatório do parecer do deputado Thiago Auríquio, e chegamos agora em plenário. Entendo que ainda há alguns deputados incomodados, sempre me coloquei à disposição para a gente dialogar. Me senti muito surpresa de pensar que tem uma emenda aglutinativa sendo feita à revelia do que eu também estou construindo, e respeito muito todos os deputados aqui, peço esse respeito, que me procurem antes, entendam se a gente não pode construir na emenda que eu estou construindo o ponto de incômodo de vocês, dado que é um projeto da minha autoria e qual trabalhei bastante com diversas organizações da sociedade civil, com audiência pública, com várias secretarias do governo do estado, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, com várias entidades regionais. Temos um acúmulo bastante grande, estou à disposição para que a gente construa em conjunto. Todos os deputados aqui que eu respeito muito, que queiram, tenham qualquer incômodo, me procurem, porque muitos desses pontos podem sim ser solucionados e a gente pode construir uma emenda de plenário da qual eu esteja participando, uma emenda aglutinativa da qual a gente chegue num acordo, respeitando o trâmite, respeitando todo o acúmulo feito, respeitando o trabalho que a gente tem feito. Dos pontos que a deputada citou, eu entendo que tem um incômodo no artigo 16 em relação à construção do comitê, e qual super acho que é plausível a gente deixar mais claro qual é a competência do comitê. Mas todos os deputados aqui que entendem da questão constitucional, entende que em nenhum momento a gente busca tirar dessa casa o poder e a ortoga de decidir o futuro das crianças. Mas tem competências do executivo que esse comitê seria responsável. Comitê esse que, inclusive, já existe. Hoje, o Comitê Estadual da Primeira Infância é composto pela Casa Civil, pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria da Educação, pela Secretaria da Cultura, pela Secretaria da Justiça e Cidadania, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e por 3 organizações da sociedade civil. Esse Comitê Estadual ele já existe há mais de 2 anos, se reúne periodicamente, e a ideia única e exclusivamente é criar um espaço em que a gente possa cobrar a aplicação da política da primeira infância sob a perspectiva do executivo, respeitando as competências do executivo e do legislativo. Mas tem bastante espaço no texto para deixar isso mais claro e tirar possíveis inseguranças que possam ter com uma redação mais sucinta. A gente pode deixar bem claro o que pode ser a competência desse comitê e o que não pode, resguardando diretrizes em relação à educação, diretrizes em relação à forma como as famílias criam as crianças, diretrizes em relação a todas as preocupações que a gente tem, que não é a ideia que esse comitê atue. E eu respeito isso e a gente pode articular e construir esse texto
com bastante tranquilidade na busca pelo que realmente esse comitê pode fazer, que é, sim, a parte executiva que possa indicar o orçamento, as metas e um acompanhamento mais próximo das políticas estaduais para a primeira infância e um regime de colaboração Estado-município, que é tão importante. A gente tem muitos municípios que não têm tamanho nem corpo técnico suficiente para criarem políticas municipais da primeira infância, e esse espaço é um espaço de apoio que o Estado pode dar para que os municípios avancem nessa agenda. A gente pode resolver isso tornando esse texto mais claro, mais objetivo, tornando bastante específico o que é competência, o que não é desse comitê. Já existe, que inclusive já existe, como eu acabei de dizer. Eu acho ótimo a gente colocar um artigo sobre adoção, acho super importante e relevante, e entendo bastante como a gente, sobre o tema, como a gente traz solidariedade, é um tema que eu tenho bastante apreço, acho uma ótima sugestão. Em relação a crianças de abrigo, a mesma coisa. Em relação às crianças com deficiência, acho que a gente pode evoluir o texto. Ele foi feito em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que foi aprovada no Congresso Nacional. A gente precisa garantir que qualquer inclusão ou alteração nisso se mantenha constitucional, porque existe uma lei magna sobre o tema, e a ideia não é antecipar discussões, é sim criar diretrizes mais amplas, porque, de novo, é importante que essa lei, essa política estadual se mantenha constitucional, não avance em espaços que são competência do Executivo ou que são competências do Congresso Nacional. É bem importante que a gente construa um texto que possa ser sancionado e, mais do que sancionado, possa ser realmente colocado em prática para tornar a primeira infância prioridade no Estado. Não tenho nenhuma restrição a pensar e dialogar em formas que a gente possa tornar o texto cada vez mais confortável para todos os deputados, mas o ponto aqui principal é uma política estadual pela primeira infância é um marco legal que permite e garante que o Estado tenha a primeira infância como prioridade. Hoje isso não existe. Quanto que o Estado de São Paulo gasta na primeira infância? Uma pergunta bastante direta para quem quer saber qual é a prioridade para o tema. A gente não tem essa resposta. A gente não tem essa resposta porque não temos um plano estadual nem um programa para a primeira infância. A gente não sabe quanto que é o direcionado para isso. A gente não sabe quais são as metas para a primeira infância no estado de São Paulo, porque a gente não tem um marco legal que cria uma política pública para a primeira infância. Essas respostas hoje em dia a gente tem, por exemplo, no município de São Paulo, que a Câmara Municipal conseguiu aprovar um texto, da qual eu irei compartilhar com todos vocês para se sentirem mais confortáveis, que garantiu que o município de São Paulo tem uma política municipal pela primeira infância, que tem um programa, que tem um orçamento, metas, indicadores, e que avançou muito nesse tema no último ano, desde que a política municipal foi sancionada. A ideia aqui não é antecipar nem trazer para a política temas polêmicos, porque longe de mim, eu, inclusive, tenho bastante tranquilidade da importância da família. Aqui quero corroborar com a preocupação de muitos de vocês. Também sou mãe de 2 crianças, também tenho a família como muito um valor, e não em nenhum momento a política coloca que existe corresponsabilidade na criação das crianças entre família, Estado e sociedade. O que a corresponsabilidade é colocada é em relação à política. Em todos os momentos, o artigo diz respeito à política estadual da primeira infância, que é a definição de quantas creches, onde vai ter creche, onde não vai ter, como funciona o programa de pré-natal, como que tem que ser o atendimento à maternidade, a priorização da saúde, a política estadual, que é a corresponsabilização, não a criação das crianças. Esse texto em nenhum momento faz nenhuma referência a como as crianças devem ser criadas, a quem é responsável pelas crianças. Eu não tenho nenhuma dúvida que as famílias são muito, muito importantes e é um valor para mim também. Mas a corresponsabilização aqui é na criação da política, na criação das diretrizes, na criação de como o Estado tem que garantir os direitos das nossas crianças, em relação à creche, em relação à saúde, em relação à mobilidade, transporte, em relação à cultura, em relação à assistência social, em relação à segurança, em relação ao combate à violência, num dos países que tem maiores indicadores de violência sexual e violência contra as crianças do mundo, um dos países que é mais perigoso ser criança do mundo. A gente precisa entender que é um direito das crianças elas serem seguras. E aqui a gente em nenhum momento quer discutir quem é responsável
por criar as crianças, qual a educação que você vai dar ou deixar de dar, qual a religião que você vai escolher para seus filhos ou deixar de escolher, como você vai criar os seus filhos ou não. A responsabilidade aqui não é, em nenhum momento, em relação à criação das crianças, em relação à responsabilidade com as crianças. A corresponsabilidade aqui é em relação à criação da política, que são os direitos que o Estado deve às crianças de 0 a 6 anos. Então, acho que esse esclarecimento pode trazer um pouco mais de tranquilidade em relação a esse tema. A gente pode ler várias vezes o texto em conjunto, tirar qualquer trecho. Deputada, o tempo de Vossa Excelência se encerrou. Desse tema, porque, e quero de novo, para terminar minha fala, me colocar à disposição de todos os deputados que gostariam de ter alterações para que a gente possa conversar, construir uma aglutinativa e pedir que a gente me respeite também nesse processo para construir comigo, que venho há bastante tempo discutindo esse tema e sempre estive à disposição para construir pontos, dialogar, fazer as alterações necessárias e estar aqui, junto com vocês, pensando no melhor texto para as nossas crianças. Muito obrigada.